Olá, agora vamos estar falando sobre o passado contínuo, ou seja, sentenças no passado que possuem o ing, tudo bem? Então, vamos lá. Usamos o passado contínuo quando descrevemos uma situação ou várias situações em progresso acontecendo ao mesmo tempo no passado. Ou seja, pode ser uma ação isolada ou várias ações em progresso de forma simultânea, mas o que é a característica comum é que sempre ocorrem no passado, ok? Tendo isso em vista, geralmente é constatado com um evento inesperado no passado simples. Então, você tem todo um background, todo um contexto que é apresentado com a utilização do passado simples, ou melhor, do passado contínuo, e depois uma situação inesperada é apresentada em meio a todo aquele background e ela é expressada com a estrutura do passado simples. Pode parecer um pouco complicado o que eu estou aqui a explicar, mas não se preocupe, vamos lá. Vamos aqui então ver o background. Quando eu falo background, é isso que eu estou falando. Com o passado simples, ou melhor, com o passado contínuo. I was working on my computer and my brother was reading a book. Então você tem aqui I was working and my brother was reading. Duas palavras aqui, duas ações expressadas no passado contínuo. E assim a definição do background, ou seja, o que estava acontecendo quando uma outra coisa aconteceu, de repente. Então o background aqui é I was working on my computer and my brother was reading a book. E aí depois temos, sendo indicado aqui, o evento que ocorreu de forma inesperada. When we heard a loud bang on the door. Ou seja, quando escutamos uma batida forte na porta. Então, tínhamos todo um background e uma coisa aconteceu de forma inesperada. E tudo ocorrendo em um contexto passado. Então você consegue perceber que o passado contínuo é muito frequentemente utilizado para contarmos histórias, não é? Expressarmos histórias em inglês. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos continuar. O passado contínuo é formado com a forma passada do verbo auxiliar to be e o formato ing do verbo principal. As perguntas são formadas invertendo a posição do sujeito com o verbo to be. E as formas negativas são formadas com o verbo auxiliar to be em sua forma negativa, not. Podemos usar a forma contraída na fala e nas escritas informais. É muito importante compreendermos isso. Você tem contração sendo aceito, mas somente em um contexto neutro / informal. Então, sempre quando você estiver num contexto mais formal, seja, por exemplo, numa escrita ou numa conversa em um contexto de emprego, por exemplo, ou de uma certificação internacional, por favor, evite a utilização de contrações, a não ser que você seja naturalmente instruído diretamente ou do contrário, ok? Então, vamos ver aqui exemplos. Forma positiva do passado contínuo. Jim was playing video games all night. Forma negativa. Jim was not playing video games all night. E aí temos essa outra variação que segue a mesma estrutura. He wasn't playing video games all night. Forma negativa, então, do verbo to be, mais o ing. E por último a pergunta, was Jim playing video games all night? Invertemos, portanto, o verbo to be vai para o começo, depois temos o sujeito em si, e por último, o verbo principal no ing. E aí temos a outra variação, mas seguindo a mesma estrutura. Why was he playing video games all night? Não é? Aqui temos então um question word, uma palavra de pergunta, why, where, when, que sempre vai para o começo da sentença, e aí depois vem a estrutura normal para o expressar da pergunta. Agora, algumas expressões de tempo que utilizamos com presenças, ou melhor, com sentenças no passado contínuo, podem enfatizar a duração da ação. Então temos exemplos como 7 o'clock, for 2 hours, in January, last week, all night, etc. Então vejamos essa sentença. Kate was trying to find a nice apartment in her area for 5 months. Então, ao mesmo tempo que não é obrigatório a utilização dessas expressões de tempo em sentenças no passado contínuo, o fato é que você consegue ser mais específico sobre quando uma determinada ação estava em progresso no passado com elas. Então aqui neste exemplo que temos for 5 months, estamos aqui dizendo que a ação feita por Kate de buscar encontrar um apartamento bom, aonde que ela estava, na área dela, durou 5 meses. For 5 months. Agora, podemos usar o when ou while com passado contínuo para expressar a ideia de durante o tempo que. Ou seja, enquanto você tinha alguma coisa e durante o tempo em que ela estava ocorrendo,
outra também estava acontecendo. E, portanto, você expressa os dois com o passado contínuo. Então, vejamos aqui o exemplo. While they were waiting for the train, it started to rain. Ou seja, enquanto eles estavam esperando pelo trem, começou a chover. E aí, temos o outro exemplo. James broke his finger when he was playing basketball. Não é? James quebrou o seu dedo quando ele estava jogando basquetebol. Então, por mais que a sequência seja diferente, a lógica é a mesma. Você tem um background, ou seja, por exemplo, eles estavam esperando o trem e do nada a ação inesperada de começar a chover ocorreu. Igualmente, você tinha o James aqui a jogar basquetebol quando a ação inesperada ocorreu dele quebrar o seu dedo. E como você pode observar, independente se a sequência é diferente, a lógica se mantém e essa situação inesperada, como o started to rain e broke his finger, é sempre expressado no passado simples. Então você não tem o background, como explicado no começo da aula, expressado no passado contínuo e a ação inesperada também ocorrendo no passado contínuo. Não. A ação inesperada que você introduz aquele background apresentado com o passado contínuo é sempre no passado simples. Tudo bem? Então, sugiro você verificar vídeos nossos falando sobre passado simples para estruturar sentenças dessa forma de forma apropriada. Excelente. Tendo isso em vista, lembre-se de que verbos não contínuos, por exemplo, love, hate, know, want, esses são verbos que eles são tão abstratos que não necessariamente podem ser ou não são tão facilmente expressados no formato contínuo, ing. Tendo isso em vista, eles são expressados em todos os contextos no formato passado simples. Então vejamos aqui um exemplo de sentença errada. I was having fun at the party, but Ken was wanting to go home. Então este é um exemplo clássico de erros que falantes da língua portuguesa podem cometer ao querer dizer que, por exemplo, eu estava me divertindo na festa, mas Ken estava querendo ir embora. Neste caso, tudo bem, eu compreendo que no português temos a possibilidade de utilizarmos gerúndio dizendo estava querendo, não é? Mas o fato é que no inglês não temos essa opção quando estamos especificamente utilizando o verbo to want. E temos outros como hate, love, know, não é? Ou seja, a forma apropriada de expressarmos essa sentença é I was having fun at the party, but Ken wanted to go. Uma observação importante é que ao mesmo tempo em que isso é errado, não é expressar a sentença como aqui foi cortado, o fato é que se você falar isso para as pessoas, elas vão entender por completo. E talvez até mesmo em um contexto extremamente informal, você possa até mesmo ver nativos se expressando em alguns contextos com a utilização destas palavras no ing. Mas o fato é que é altamente errado, não é preciso, até mesmo em contextos informais normalmente não é utilizado em inglês e por consequência você quer evitar fazer esse tipo de erro. E se você escutar isso sendo falado até mesmo por um nativo, por favor, não considere que isso é uma carta branca para você fazer isso, a não ser que você queira ser interpretado como alguém talvez ali semi-alfabetizado em inglês. E acredite, problemas de alfabetização não ocorrem única e exclusivamente no Brasil. Tá bom? Perfeito. Então, continuando aqui, aliás, terminando. Muito obrigado pela sua atenção.